Acessibilidade virtual sobre a inclusão digital. Hoje, então, discutimos essa inter-relação entre a inclusão digital e a acessibilidade no século XXI. No entanto, isso nem sempre foi assim, né? Essa inter-relação, essa interligação entre a inclusão digital e a acessibilidade, né? Não foi assim por conta de que a inclusão digital ela não se organizava de forma a possibilitar o acesso, a possibilitar a acessibilidade, né? Isso vem a acontecer, né, no século XXI, quando, né, toda a acessibilidade vai estar sendo discutida, né, não só na legislação, mas vai estar sendo discutida, né, no planejamento, na organização dos recursos tecnológicos, né? E aí a inclusão digital se faz, né, de uma forma bastante interligada, interrelacionada, né, ao usuário, né? Essa é um importante destaque que nós temos que lembrar na inclusão digital no século XXI, porque ela vai trazer esta integração, né, do usuário, né, no uso da tecnologia, do homem fazendo unidade com o computador, né? Ainda dentro desta inclusão digital, né, nos tempos da acessibilidade, né, se vai primar, né, pelo desenvolvimento, né, de tecnologias que sejam, né, de baixo custo, cada vez mais, né, de uma tecnologia acessível, né, de um custo acessível, né, aberto à população, né, ao maior número de pessoas possível, né, e de um alto benefício, né, que traga ao usuário, né, a sua melhor condição para desenvolver aquilo que são os pressupostos, né, da inclusão, a autonomia, a independência e o empoderamento, né? Então, que está atrelado, né, ao que é a inclusão, né? Então, falando, né, de inclusão digital, né, falando de acessibilidade, né, falando da inclusão enquanto seus pressupostos, dizemos que hoje, né, é desta forma que a inclusão digital se apresenta, né? É desta forma que vem como uma tecnologia assistiva, né, assessorando, vem trazendo às pessoas cada vez mais, né, autonomia, uma condição de vida independente, né, e, sem dúvida, melhorando a qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais, né, não somente as pessoas com necessidades especiais, mas aquelas com mobilidade reduzida, e por que não lembrar, né, de que as pessoas, né, na sua fase do desenvolvimento, na velhice, né, a melhor idade para alguns, né, isso traz, né, naturalmente ao homem uma dificuldade, né, diminui-se a questão da autonomia, diminui a questão da independência, né, e nesta medida os recursos, né, da tecnologia são úteis, né, são necessários também à pessoa que está no seu desenvolvimento normal, né, no seu desenvolvimento natural, melhor dizendo, né, e a tecnologia vai ajudá-lo, né, tá? Então, essa também é uma observação importante quando falamos da inclusão digital, porque parece que falamos sempre ao público, né, ao usuário que apresenta algum tipo de deficiência, né, seja deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência motora, né? Mas não necessariamente, né? Entendermos que essa inclusão digital, ela deve também atender à pessoa, né, na sua idade do desenvolvimento, na fase da idade mais adulta, né, que é o idoso, que é o velho, né, como nós discriminamos isso hoje numa nomenclatura mais oficial, né? Então, não esquecermos isso, né? Que hoje, né, no nosso século atual, no século XXI, né, toda a inclusão digital, ela vai buscar, então, sustentada nas legislações, né, integrar cada vez mais, né, o usuário à tecnologia, né, aproximando muito mais, né, o homem do computador e do acesso, né,
a essa tecnologia que está hoje cada vez mais disponível, né? E também, né, disponível na medida, né, do baixo custo e do alto benefício. Tá? Essa tecnologia, né, e falar da inclusão digital, ela também vai estar muito presente quando falamos nos processos educativos, né? Então, trazer a inclusão digital para a sala de aula, né, para todo o processo de escolarização, sem dúvida, né, é fundamental quando nós estamos discutindo a inclusão, né, quando nós falamos de inclusão agora na inclusão escolar, né, usar dos recursos, né, da inclusão digital torna-se um instrumento necessário, né, para não dizer, né, um instrumento fundamental, né? Então, que na escola, né, as práticas educativas, que o professor, né, tenha acesso a essas práticas, né? E quando aqui nós falamos em acesso a essas práticas educativas, que o professor conheça, né, os recursos da inclusão digital, da tecnologia, né, e que possa trazer esses recursos para a sala de aula, que possa trazer esses recursos para instrumentalizá-lo, né, no trabalho de escolarização com os seus alunos, principalmente aqueles alunos em inclusão, né, que vão ser os alunos com deficiência, né? A deficiência visual, a deficiência motora, a deficiência auditiva e a deficiência intelectual, né? E para tratar, então, de alguns desses recursos que podem ser utilizados na sala de aula, né, com o professor, né, é importante, então, nós demonstrarmos alguns desses recursos. E foi o que trouxemos para vocês na aula de hoje. Exemplos de alguns softwares que podem ser aplicados, né, na sala de aula, né, nos laboratórios, nas escolas, e que servem de recurso, eu diria, quase que essencial para isso que nós hoje nominamos, né, da inclusão da criança, né, do aluno especial, para a verdadeira inclusão do aluno com necessidades especiais na escola. Tá? Então, vou apresentar a vocês alguns desses softwares, né? Esses softwares vocês encontram no site www.acessibilidadeinclusiva.com.br. E vamos demonstrar agora alguns desses softwares, dois, na verdade, que nós podemos utilizar aplicando a deficiência visual. Especificamente, então, como fazer esta inclusão digital a partir de alguns aplicativos. Vamos demonstrá-los. O primeiro deles discute, né, uma aplicação à deficiência visual, né, o NVDA. É um aplicativo, um software livre que analisa o texto e traduz os textos compilados para os alunos deficientes visuais. Vamos ver como que ele se desenvolve. Claro que no meu computador isso já está formatado, né? E agora vamos vê-lo funcionando. Você vai dar 2 cliques. Ó. Escutaram? Acessibilidade inclusiva Google Chrome. Acessibilidade inclusiva, né? Então ele já começa. Acessibilidade e informação de motora. E em cada palavra, né, na aba onde eu desloque o mouse, ele vai ler. Aqui nós já temos o site, né, onde nós vamos encontrar esses aplicativos, né? Dentro do site, acessibilidadeinclusiva.com.br, né, na aba dos softwares, nós encontramos esses softwares que estamos demonstrando para vocês, tá? Ó, né? Então, ele tem uma aplicação fácil, né? Que facilita imensamente, né, a inclusão do aluno com deficiência visual. Tá? Ó, é magnífico isso, né, gente? Então, vamos agora minimizá-lo, tá? Para que nós possamos agora utilizar o outro, demonstrar o outro aplicativo para vocês, né? Então vou desligá-lo aqui.
Ó, 2 cliques do lado direito. Sair. Ele sempre vai me dando os passos, né, dos movimentos que eu tenho que fazer, tá? Encerrar o NVDA diálogo. Tem certeza que quer sair do NVDA? Tem certeza que quer sair do NVDA? Sim. Sim. Ok? O próximo aplicativo que nós temos aqui é o DOSVox. Sistema DOSVox, versão 4.5a, Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Boa tarde. DOSVox, o que você deseja? Ok, então, feito essa apresentação inicial, né, a pergunta que ele nos faz, né, é o que você deseja, né? Eu indicaria a vocês que inicialmente nós clicássemos, né, no F1 para verificar as opções do DOSVox. As opções do DOSVox são T, testar o teclado. E, editar texto. L, ler texto. I, imprimir. A, arquivos. D, discos. A tecla ESC é sempre usada para cancelar. Pode usar as setas para selecionar ou conhecer todas as opções. DOSVox, o que você deseja? E aí, né, nessa demonstração, nós podemos, então, navegar, né, por todas as opções do DOSVox conforme a nossa necessidade, né? Conforme a necessidade, né, do aluno com deficiência visual especificamente, tá? E para que nós saiamos, né, do aplicativo ESC, né? Confirma o fim do DOSVox, sim ou não? Ó, aí confirma o fim do DOSVox, sim ou não. Para a saída, S. Trabalhar com você é sempre bom. Tchau. Qual a opção de saída? D, desligar, L, logoff, W, Windows ou R, reiniciar o computador? Então, aí a opção que eu vou ter é W Windows para W. Windows continua ativo. Saindo da minha tela, ele permanece ligado no meu computador, né? Então, a disponibilidade desses softwares nós vamos encontrar novamente no site, né? Para lembrar vocês, www.acessibilidadeinclusiva.com.br na aba Softwares. Universalização tecnológica e comunicacional. Quando tratamos dessa universalização da tecnologia, vamos voltar a discutir alguns critérios importantes para que toda a tecnologia seja acessível, né, a qualquer pessoa, né, e principalmente às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Assim, discutimos alguns critérios que são importantes, que nós nomearíamos isso como qualidades da tecnologia quando ela está em inter-relação, quando ela está em integração, né, com o usuário. São 3 as grandes qualidades que nós temos que atentar, né, e discorrer. A acessibilidade, a usabilidade e a comunicabilidade. Quando falamos em acessibilidade, o que é acessibilidade? Relembrando, né, que ter acesso, dar acesso, é criar condições para que a pessoa possa desenvolver, né, a sua autonomia, a sua independência. Então, a acessibilidade prima, né, por criar condições de instrumentalizar a pessoa, né, seja ela deficiente ou com mobilidade reduzida, né, para que ela tenha autonomia, independência, uma vida, né, uma vida livre. Né. Esse é o primeiro critério de qualidade da tecnologia associada ao usuário. O segundo critério diz da usabilidade. Exatamente como esta qualidade diz, é da utilidade, do uso da tecnologia. Né? De que forma essa tecnologia ela está pronta, né, para ser usada, né, por qualquer pessoa. Especificamente, né, na nossa atenção que ela possa ser usada à deficiência, né, a deficiência auditiva, a deficiência intelectual, visual ou motora. Né? Então, nesse critério de qualidade da usabilidade da tecnologia, ela tem que ser, né, na interação do homem, né, com a tecnologia, de fácil utilidade, de fácil manuseio da ferramenta. Né? Então, ela deve ser de agilidade e de facilidade. Né?
e o uso vai ser medido, né, na relação que se estabelece entre o usuário e a tecnologia. Tá? Terceiro critério, a comunicabilidade. E essa comunicabilidade é um dos critérios no recurso da tecnologia atual que mais se tem investido, né, nas pesquisas para tornar, né, a tecnologia que ela possa falar por si mesma, né, e que o usuário, na troca de experiências, no cotidiano do seu dia a dia, possa se instrumentalizar cada vez mais, né, com a tecnologia por si mesmo. Né? Então, que na vivência, né, no trabalho que ele vai desenvolvendo com a tecnologia, que ele vá conseguindo manusear cada vez mais, possa aprimorar, né, as suas capacidades de autonomia e de independência. Esses 3 critérios, né, então, são importantes e vão ser utilizados quando nós planejamos, né, uma tecnologia assistiva que vai atender especificamente a uma ou outra deficiência. Né? E temos verificado, né, o desenvolvimento de muitas pesquisas, né, cada vez mais aprimoradas, né, cada vez mais detalhadas, para que efetivamente sejam recursos eficazes, né, que atendam às deficiências. Né? Trouxemos a vocês hoje mais alguns instrumentos, mais alguns aplicativos tecnológicos que vão ajudar, né, nesta composição, né, nesse desdobramento desses critérios de qualidade da tecnologia. Então, eles devem ser acessíveis, né, de fácil utilização, né, e que devem ser possíveis, né, de estabelecer uma conversa, né, a comunicabilidade, ela deve se dar na relação, na experiência que o usuário tem com a tecnologia. Eu trouxe a vocês 2 softwares que podem ser aplicados à deficiência. O primeiro deles vai ser utilizado principalmente à deficiência visual, que é o JAWS. Tá? Então, vamos demonstrá-lo para vocês. O JAWS é um software de leitura, né? Que ele vai... Menu, caixa de pesquisa, edit, tipo, leaving menus, start button, do open, press enter. Então, né, na medida em que eu percorro as palavras, o texto, ele vai traduzindo isso, vai lendo em voz alta, e que é um importante recurso ao deficiente visual, né? Porque os textos vão sendo, as palavras, né, vão sendo lidas, né, em voz alta, o que dá a ele a condição de compreensão, né, do que está sendo escrito, né, no texto. Né? Seja isso num texto de livro, no texto que está no computador. Tá? Desligamos, né? O outro recurso que trouxemos também para exemplificar para vocês a utilização, né, da tecnologia à deficiência e de recursos que estão sendo bem divulgados e bem utilizados hoje em dia, é aplicado à deficiência auditiva, que é o dicionário de Libras. Tem toda a explicação, né, de como o surdo, né, vai ter acesso pela linguagem, seja a linguagem de sinais, tá? Todo o conteúdo que ele necessita. Né? Então, esses são recursos que vão estar disponíveis no site www.acessibilidadeinclusiva.com.br na aba Softwares. Né? Claro que esses softwares que nós demonstramos aqui, de uma forma rapidamente, né, brevíssima, é para ilustrar a vocês quantos recursos nós temos na atualidade, voltados especificamente para esta ou aquela deficiência, e que com certeza são instrumentos, né, fundamentais, né, para os deficientes, né, no processo de inclusão, seja, né, a inclusão social, seja a inclusão educacional. A cidadania na era da informação. Quando pensamos a cidadania na sociedade informacional, é importante destacarmos 2 conceitos, a cidadania e a ética.
Quando falamos em ética, o que entendemos por ética? Nos dias de hoje, principalmente, né, considerar a ética significa, né, em todos os atos, né, em todos os comportamentos e atitudes, considerar o outro, mesmo que seja em pensamento. Né? Então, é saber que as nossas ações, né, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, eles vão refletir na outra pessoa, né, no outro sujeito, no outro cidadão. Né? Então, pensar a ética hoje significa, né, pensar, um saber pensar e um saber intervir. Né? Na atualidade, então, a ética é importante quando nós estamos aqui discutindo, então, a informação, a tecnologia, né? Quando ela trabalha com a relação do homem e o computador, né? O usuário e a tecnologia. Né? Então, aqui nós temos uma aplicação, né, desse conceito da ética, que leva em consideração o usuário diante da tecnologia. O outro conceito importante, né, na era da informação que eu citava a vocês é a cidadania. O que entendemos por cidadania? Né? O ser cidadão, né, esse exercício de cidadania nos dias de hoje. Né? Significa articulado à ética, né, que os atos, os comportamentos do cidadão, eles refletem no outro, né, na outra pessoa, tá? E refletem numa coletividade. Tá? Então, pensar a cidadania nos dias de hoje significa, né, esta ação do sujeito, esta ação da pessoa que vai refletir numa coletividade. Né? E também, né, um exercício pleno de cidadania deve, né, ter por pressuposto, deve ter em mente que uma ação individual, né, ela repercute na coletividade. Então, esses dois conceitos, da ética e da cidadania, são importantes, né, e são fundamentais nos dias de hoje, quando nós estamos trabalhando com a sociedade informacional, né, visando essa acessibilidade virtual. Né? Então, dando condições para o pleno exercício, né, dessa acessibilidade, né? Partindo desses conceitos fundamentais, a cidadania e a ética articulados. Assim, então, para demonstrarmos, né, a aplicação, né, da ética e da cidadania na acessibilidade virtual, né, trouxemos a vocês, de uma forma bastante breve, né, a aplicação de dois softwares especificamente. Né? O primeiro deles para a deficiência auditiva, o Ribená. Tá? Que ele é capaz, né, de converter, né, de possibilitar, né, a conversão de uma página da internet ou de um texto escrito em português para Libras. O Ribená, então, não é um software que nós vamos baixar. Né? Ele está disponível online, né, para acesso. Então, na página do Ribená, que é do lado esquerdo, nós temos duas possibilidades de acessibilidade, né? De ouvir o texto selecionado e do acesso a Libras, tá? Então, no primeiro momento, em Libras, né, nós vamos identificar, vamos selecionar um texto e o tradutor vai, em Libras, traduzir aquele texto que eu selecionei. Então, eu selecionei, o Ribená traduz, né? Então, nos movimentos em Libras, ela está traduzindo para mim o texto que eu identifiquei, tá? E assim, ela vai demonstrando todo letra por letra, né, a identificação das palavras na linguagem brasileira de sinais. A outra possibilidade que nós temos com o Ribená, então, é a tradução da voz. Então, vamos ver como que ela responde agora. Selecione um texto para ser sintetizado. Da mesma forma, vou selecionar um texto e ela vai... O Ribená traduz texto da língua portuguesa para Libras e sintetiza em voz. Então, é um recurso de fácil utilização, né? E ele é autoexplicativo. Né? Então, vamos finalizar essa aplicação e vamos
verificar outros, né, recursos que podem ser utilizados e aplicados para outra deficiência. Especificamente, né, um exemplo na deficiência motora, o head mouse e o teclado virtual. Vamos ver essas duas tecnologias de uma forma bastante breve, né, a aplicação delas para vocês, né, para que vocês tenham um conhecimento rápido e possam se interessar, né, visualizar o site, né, e buscar as explicações mais detalhadas sobre como baixar esses softwares, como utilizá-los, tá? Então, vamos verificar o head mouse, tá? Então, esse aplicativo vai identificar primeiro, né, a minha face, tá? É isso que ele está tentando fazer agora, né? Fazendo essa leitura. Então, ele identificou a face e agora eu vou ter o controle do mouse, né, pelos movimentos da face. Vocês identificam o sinal, né, do mouse, ó, né, pelos movimentos que escutaram? Então, como se o mouse está sendo acionado, né? Então, eu movimento na face e com a boca eu vou localizando o que eu tenho intenção de abrir, né? O que eu tenho intenção de verificar. Vamos ver se eu consigo agora demonstrar a vocês lá no iniciar. Abriu, fechou, abriu, fechou. Então, eu consigo, assim, né, manusear, né, esse recurso, esse instrumento, tá? O que é um recurso de extrema acessibilidade, né, frente a deficiências motoras, na paralisia cerebral, então muito utilizado porque eu tenho, né, numa tetraplegia, a pessoa só consegue ter movimentos, ter autonomia de movimentos com a face. Então, é um recurso que vai, né, com certeza, dar uma condição de vida independente, né, a uma pessoa que tem essa limitação. Tá? O teclado é um teclado comum, né, que tem todo o alfabeto, né, e eu vou identificar as palavras que eu quero e construir a frase, construir o texto que me interessa naquele momento. Esses recursos estão disponíveis no site www.acessibilidadeinclusiva.com.br na aba Softwares. Então, em contato com esses softwares, vocês vão ter o desdobramento de todos esses recursos tecnológicos, que com certeza, né, podemos dizer, né, atendem, né, à legislação, atendem àquilo que é a acessibilidade de uma forma plena e verdadeira.